Olá, olá, gente, tudo bem? Bom, um aviso, vencedores e perdedores que você está acostumado a assistir na terça à noite, nesta semana vai ao ar na quarta de manhã, tá? Por conta de Chiefs e Lions, um dos mais importantes, perdão, Chiefs e Lions no Sunday Night semana que vem. Chiefs e Jaguars, um dos mais importantes Monday Nights do ano, para contê-lo no vencedores e perdedores, tá? Então você não vai perder seu almoço amanhã sem esse vídeo. Para compensar, a gente tem um vídeo a mais, um slot aberto nesta terça-feira, eu vou falar um pouco mais sobre o Indianapolis Colts, que é uma das gratas surpresas dessa temporada, desse início de temporada de 2025. Eu assisti todos os jogos dos Colts, eu estava assim com um pouquinho de pé atrás em relação ao calendário, mas em relação aos dois últimos jogos eu tenho coisas importantes para serem faladas. Uma derrota contra os Rams, que eles poderiam ter vencido se não fosse aquela cagada que o Adonai Mitchell fez, para não falar outra coisa, e o outro, o amasso em cima do Las Vegas Raiders. Então, eu até pensei em fazer esse vídeo para os membros, mas eu falei, é uma história importante. E eu acho importante a gente falar dos Colts neste ano para todo mundo nesse vídeo aberto. Então, sem mais delongas, claro, se inscreva no canal, like no vídeo, tem um monte de conteúdo para os membros também, vindo aí pela frente nessa semana. Eu devo fazer o vídeo de 5 surpresas e 5 decepções. E aí os Colts estariam na surpresa, seria até a capa do vídeo. Mas eu acho que é legal a gente falar dos Colts de maneira à parte. Por quê? Primeiro motivo, porque mostra como a NFL é cíclica. A gente tem o Indianapolis Colts, uma das franquias dominantes da liga, da chegada do Peyton Manning, mais o segundo ano, 99, em diante, né, até ele sair. E quando ele sai, na temporada de 2012, os Colts têm a primeira escolha do draft, por terem a pior campanha sem o Peyton em 2011, vários quarterbacks medonhos jogaram lá, né? O Curtis Panther, por exemplo. Dan Orlovsky, meu ex-parceiro de ESPN. Abraço, Dan. E aí, em 2012, chegou o Andrew Luck. Então, os Colts tiveram uma sorte que quase nenhuma franquia tem, de emendar um bom quarterback no outro. E o Andrew Luck, infelizmente, não foi bem protegido, e a gente sabe o que aconteceu, né? Acabou aposentando prematuramente. Depois da aposentadoria do Andrew Luck, os Colts eles enfrentaram um purgatório de quarterbacks. E por decisão própria, eles acabaram entrando na refugagem de quarterbacks. Basicamente, todos os quarterbacks semi-aposentados da liga, eles testaram ano sim, ano também. Teve Philip Rivers, eles até foram para os playoffs com ele. Teve Matt Ryan, que derreteu em campo jogando pelos Colts. Teve aí o Jacob Brissett, que não chega a ser um semi-aposentado, mas não é um titular. E aí, cansado de tudo isso, os Colts foram atrás do Anthony Richardson. E aí eles conheceram a outra face da moeda. Não do veterano derretendo, mas do calouro que não evolui. E aí, com o Anthony Richardson, não teve condições de ter consistência na posição de quarterback. E aí vocês devem se lembrar que na pré-temporada eu destaquei... Cadê a Chive? Tá causando aqui. Você tá doida hoje, hein? Eu destaquei que você é uma maluca, uma gata doida. Vem cá. Vem cá, que as pessoas estão com saudade de você. Tanto eu como a Chive destacamos na pré-temporada, ela vai ficar aqui no vídeo, que a decisão menos maluca seria ir com o Daniel Jones na temporada regular, por mais louco que isso parecesse. Por quê? Não por mérito do Daniel Jones naquele dado momento, mas porque o Anthony Richardson não tinha a menor condição de comandar um ataque na NFL. Vou repetir, nenhuma condição. E ele demonstrou isso na pré-temporada contra os Ravens, embora tenha demonstrado em vários outros momentos da carreira. Não tem princípios básicos de ajuste pré-snap, né? Eu fiz um vídeo sobre na pré-temporada, então eu não vou me estender de novo, né, Steve? Vai lá com o seu irmão. Então, em meio a isso, o Shane Steichen, que entrou essa temporada como um técnico em perigo, tanto em perigo como o Mike McDaniel, por exemplo, né? O Mike McDaniel, perdão, técnico dos Dolphins. Estava em perigo, porque se desse errado com o Daniel Jones, a chance dele ser mandado embora pelas filhas dos Colts que herdaram o time do Jim Irsay, que faleceu nessa última intertemporada, seria imensa. Não foram elas que contrataram o Shane Steichen, não foram elas que aprovaram a decisão de draftar o Anthony Richardson e assim em diante. E a gente está vendo um ressurgimento do Daniel Jones. Eu esperei um pouco para fazer esse vídeo, eu esperei pelo menos 5 semanas, para não ser muito prematuro, né? E ver alguns adversários diferentes. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar, os Colts perderam para os Rams, mas eles foram competitivos contra um time que tem tudo para ser aí um campeão de divisão neste ano. São Francisco está se apresentando dessa forma, mas acho que os Rams ainda brigam, tá? São Francisco tem um calendário bem tranquilo, inclusive, mas um amontoado de lesões, a gente sabe, não dá para garantir que a vitória que eles tiveram quinta passada vai se repetir com tantos machucados. São Francisco está na briga certamente, mas os Rams ainda uma força a ser temida na NFC Oeste, né? Afinal de contas, eles perderam para os Eagles nos detalhes, teve field goal bloqueado e tudo mais, e perderam para São Francisco num esforço hercúleo, heróico dos 49ers. Então a gente não vai descartar os Rams. A derrota dos Colts, a única derrota dos Colts, é contra um time muito qualificado que chegou na semifinal da Conferência Nacional do ano passado e que tem um dos 5 melhores quarterbacks na minha visão da NFL, que é o Matthew Stafford, certo? A outra derrota, quase, é contra o Denver Broncos, né, no estouro do cronômetro, com falta e tudo mais, que os Colts quase perdem para um time que foi para os playoffs ano passado
e que venceu o último invicto da Conferência Nacional, o Philadelphia Eagles, e que tem uma defesa fantástica com Nick Bonito, Patrick Surtain II e amigos. Então, o calendário aqui, o contexto é muito positivo para os Colts. Até porque, no college um pouco mais, mas na NFL é uma medida de força, uma medida de grandeza, você pegar um adversário e você amassar esse adversário. Quando começa a temporada, a gente colocava Colts e Raiders em uma prateleira semelhante. Os Colts enfrentaram os Raiders e parece que eles estão em planetas diferentes. Planetas diferentes. Agora vamos falar sobre o time. Primeiro de tudo, a gente tem que elogiar o Jonathan Taylor. Pode ser que ele não esteja no auge atlético, mas é um jogador que está fazendo um trabalho excelente nos cortes, na visão. E tem um número que demonstra isso. Ele tem 338 jardas depois do primeiro contato. Então, muitas vezes ele sofre um contato, consegue quebrar esse tackle com agilidade ou às vezes até com força bruta. Está sendo muito bonito ver a sambadinha do Jonathan Taylor. Vocês repararam, já que ele dá uma sambadinha assim com os pés? Um jogador que está em altíssimo nível, em altíssima rotação. Na defesa, essa é uma história maravilhosa, né? Bonita de ver. Travars Ward, que passou por um problema pessoal terrível em São Francisco no ano passado, ele está jogando muito bem nessa defesa dos Colts. Não é o único, tá? A defesa dos Colts, embora não tenha nenhuma grande estrela, está jogando o fino da bola. Foi inclusive num tapa que deu no lato-lato, aí na bola que veio a primeira interceptação do Geno Smith na temporada passada. Lato, inclusive, é um dos edge rushers para a gente ficar de olho nessa temporada. Falando em jogador jovem, no ataque a gente tem o Tyler Warren, tight end, que foi escolha de primeira rodada, e geralmente, tight ends escolhas de primeira rodada não costumam render frutos. Até viram bons jogadores, vou dar um exemplo, Hunter Henry, Kyle Pitts, está parecendo que vai virar agora, né? Não sei, tô meio queimado aí, tô meio que escaldado, vou falar queimado, tô meio escaldado com essa história de Kyle Pitts, que pelo amor de Deus foi uma frustração enorme. Mas ele está jogando bem, o Tyler Warren, a gente precisa dar esse mérito. Sempre aberto no meio do campo, jogando muito no slot, mostrando versatilidade. Então eu quis falar um monte de coisa antes de entrar no assunto Daniel Jones. Mas eu preciso entrar no assunto Daniel Jones de vez. Daniel Jones está jogando fino da bola no play action, sobretudo, né? E ele está soltando a bola muito rápido, de acordo com o Next Gen Stats, 2.8 segundos a média dele para lançar a bola no play action. Ele tem quase 500 jardas no play action nessa temporada, quase 100 por jogo. Então assim, o Shane Steichen, ele está pegando o Daniel Jones e os Colts, e ele está dando para o Daniel Jones um sistema que ele pode explorar o seu melhor, que é o passe em profundidade, é o play action, é a mobilidade. Fazer o Daniel Jones pensar muito não é o caminho. Colocar o Daniel Jones que nem um patinho no pocket, falar, Daniel Jones, faz a progressão aí, 1, 2, 3, 4, 5, não vai dar certo. Vai quebrar a confiança dele. O que você tem que fazer? Usar o Daniel Jones no play action, usar o Daniel Jones correndo com a bola, usar bastante o Jonathan Taylor para tirar a pressão do Daniel Jones e dar boas primeiras leituras. E aí um dado que me chamou bastante atenção, de acordo com o Fantasy Data Points, é que 79% dos passes do Daniel Jones, e eu percebi isso pelo tape, porque ele está soltando a bola muito rápido, 79% dos passes dele são primeira leitura. Olhou, plou, olhou, plou, olhou, plou. Não está fazendo a progressão inteira, porque não está precisando. Também porque o corpo de recebedores dos Colts, para além do tight end do Tyler Warren, não é nada ruim. Muito pelo contrário. Vocês lembram que eu falei isso na intertemporada? Teve gente que torceu o nariz. Falei, olha, Michael Pittman, Josh Downs, essa galera não é ruim. Que não teve um quarterback digno para jogar futebol americano nos últimos anos. Pittman, inclusive, teve um grande touchdown com o Daniel Jones saindo do pocket aí na red zone contra os Raiders. Então, o Josh Downs é um bom alvo em profundidade. Então, eles estão criando separação muito fácil. Mérito deles. O time dos Colts está jogando futebol americano muito redondinho. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo na defesa, uma defesa que não manda muito a blitz, mas que consegue finalizar jogadas mesmo não pressionando muito. É a 24ª em pressão, mas é a 8ª em sacks com 14, não é uma defesa muito agressiva em blitz. É uma defesa que pelo tape e pelo Fantasy Data Points, que eu conferi depois, está marcando bastante cover 2 e cover 4, está tirando o fundo do campo. Não é uma... Vai bater a porta. Quase. Não é uma defesa que está que não está tomando muita big play. A gente tem também um Daniel Jones com muita confiança, um Daniel Jones que está atacando o meio do campo muito bem, é o terceiro quarterback com mais jardas, entre 10 e 19 jardas no ar por passe, isso eu acho que é um destaque para dar. E aí faltou, que eu sou um burro, faltou eu dar uma olhada na questão do calendário dos Colts para a gente finalizar o vídeo e falar um pouco sobre isso. É fogo de palha ou não é? Então vamos lá. A gente tem os Colts pegando os Cardinals fora, em casa, os Cardinals que vêm de derrota contra os Titans. A gente tem os Colts pegando os Chargers fora de casa e os Titans em casa. Ou seja, nenhum absurdo, os Colts têm 4-1 de campanha, nenhum absurdo se eles chegarem a 6-2, no mínimo. Tá? Pode ser que perca para os Chargers ou um jogo divisional perca para os Titans, acho muito difícil.
no mínimo. E aí, na segunda metade do calendário, o bicho vai pegar, porque hoje, embora a gente tenha que considerar sim Houston pela defesa, a gente tem 2 jogos contra Jacksonville ainda, tem 2 jogos contra Houston, tem um jogo contra Kansas City na semana 12 pós-folga. Dá para colocar os Colts como um candidato à folga na Conferência Americana? Não, não dá. Ainda não, porque queira ou não, um quarto só de temporada é muito cedo para fazer uma afirmação como essa. Mas fato é, o Indianapolis Colts, no ataque e na defesa, e special team também, tá? Mas no ataque e na defesa, tá jogando futebol americano muito limpo, tá jogando futebol americano muito eficiente, todos os jogadores estão contribuindo. Daí a minha analogia há 2 semanas dos Colts serem o Mirassol da NFL nessa temporada. Ninguém imaginava que o Mirassol ia potencialmente brigar pela Libertadores neste ano no Brasileirão, e o Mirassol está aí na briga pela Libertadores, pelas vagas na Conmebol Libertadores. Ninguém imaginaria que os Colts estariam de fato na briga desse jeito e estão aí com 4 vitórias e 1 derrota, e eles têm mérito. E aí eu te peço em relação ao Daniel Jones. Esquece que o nome dele é Daniel Jones. Esquece tudo que a gente viveu em relação ao Daniel Jones. Esquece a primeira escolha de 2019, que eu surtei na transmissão do draft. Eu era muito mais imaturo, muito mais moleque, né, menino curto. Esquece aquilo. Esquece todas as merdas que o Daniel Jones fez na vida dele, ele tropeçando, tudo aquilo. Vamos começar do zero. Vamos fingir que ele chama outra coisa. Que ele chama Lucas Jones. Não sei, inventa qualquer coisa. Pensei em Lucas porque Daniel é nome bíblico. Pensa qualquer outra coisa, qualquer outro nome. Finge que ele é outro jogador. Apaga da sua imagem. Chega tipo o negócio do MIB. Ó, vou fazer o negócio do MIB aqui, ó. Pluk! Apaga da sua memória que ele é o Daniel Jones. E vamos tratar o Daniel Jones e os Colts por este ano, tá bom? Vai dar certo? Vamos acompanhar. É o One Trick Pony? Não, porque ele está muito eficiente com confiança. Mas essa porcentagem de passe de primeira leitura me preocupa um pouco, tá? E a quantidade de jardas em play action. Tem os 2 lados dessa face. Mas dito isso, grande trabalho do Shane Steichen nesse início de temporada e do Lua Narumo também, né? Coordenador defensivo dos Colts, que era coordenador em Cincinnati, faltava material humano em Cincinnati. Não falta no Indianapolis Colts, né? É isso. Tá bom? Um beijo, gente. Amanhã tem vencedores e perdedores e tem mais vídeos para os membros chegando pela frente. E tio Kurt tem um negócio novo aqui que eu coloquei no Instagram, vou mostrar para vocês. Antes que alguém fale, não, eu não encontrei dos outros, né? Senão eu teria aqui dos outros também, não dá para gastar tanto dinheiro assim. Mas eu comprei esse aqui do Josh Allen, dá pra ver aqui? A câmera às vezes dá autofoco. Aí, ó. Vai, cara. Aí. Tá aí. Quem sabe eu encontro isso aqui pra comprar dos outros também. É difícil encontrar na internet. Beijo carinhoso. Fizemos o que podíamos e até a próxima. Tchau.